Você quis saber por que os tímidos não serão salvos e está preocupado porque você acha que a sua timidez poderá levá-lo à perdição eterna. Isso depois de ter lido o versículo em Apocalipse 21:8, que diz: "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre", o que é a segunda morte. Quando o Senhor acalmou a tempestade diante dos olhos dos discípulos, ele os repreendeu por sua falta de fé, chamando-os de tímidos. Em Marcos 4:40, ele disse-lhes: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Outras traduções trazem medrosos em lugar de tímidos, dando uma ideia de que o medo é justamente isto, falta de fé no Senhor. João explica que quando nós estamos cientes do amor de Deus, então não há temor, portanto existe fé e confiança de que Deus não falha. 1 João, capítulo 4, de 14 a 18, diz: "E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, porque Deus amou de tal maneira, etc, etc. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus." Simples assim, quem crê tem a vida eterna. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor, ou seja, nesse amor de Deus, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor de Deus, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Portanto, entenda tímido como aquele que simplesmente não crê, porque ele vive em temor e desconfiança de Deus. Ele não conheceu e nem entendeu o amor de Deus, que entregou o que tinha de mais precioso, o seu Filho, para nos salvar. Timidez, no sentido de Apocalipse 21:8, é incredulidade e é covardia por não abraçar o que Deus oferece de graça, que é a salvação. Veja outras traduções para a mesma passagem. A Nova Versão Internacional diz o seguinte: "Mas os covardes, os incrédulos, e etc, etc." A outra passagem, outra tradução diz: "Mas os medrosos, aos incrédulos, etc, etc." A outra versão diz: "Os tíbios e os infiéis, os depravados, etc." Uma outra versão diz: "Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, etc." É nesse sentido que algumas traduções trazem a palavra tímidos. Ela está falando da covardia em aceitar a Cristo. Tipo alguém que fica em cima do muro. Não se trata de timidez no sentido de pessoas recatadas, que preferem não se abrir muito com os amigos, que têm dificuldade de se expressar em público, etc. Não é esse tipo de timidez. Mas está falando de pessoas que estão se afogando, aí você joga a corda e ela fica em dúvida, vacilando e dizendo consigo mesma: será que eu devo agarrar?